Bem-vindos a mais uma emocionante viagem pela história dos celtas, uma civilização antiga repleta de mistérios e lendas. Antes de mergulharmos fundo neste fascinante universo, gostaria de pedir um favor especial a todos vocês. Se vocês estão empolgados para descobrir mais sobre os celtas, aprender sobre sua cultura, mitologia e legado incrível, por favor, cliquem no botão de like para nos apoiar em nossos conteúdos. E se ainda não são inscritos no nosso canal, este é o momento perfeito para se juntarem à nossa comunidade de apaixonados por história e cultura. Cliquem no botão de inscrição e ativem o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos futuros. Além disso, adoraríamos ouvir suas opiniões, pensamentos e perguntas nos comentários abaixo. Este é um espaço para compartilhar conhecimento e trocar ideias. Então, com tudo isso dito, vamos começar nossa jornada pelos mistérios dos celtas. Preparem-se para uma experiência incrível! Os celtas eram um grupo étnico diversificado, composto por várias tribos, e falavam línguas pertencentes à família indo-europeia. Sua história remonta ao segundo milênio antes de Cristo, e a primeira menção escrita aos celtas foi feita pelo historiador grego Hecateu de Mileto no século VI a.C. Esses povos celtas ocupavam uma vasta extensão territorial, desde a Península Ibérica até a Anatólia, no que hoje chamamos de Europa Ocidental. Eles eram organizados em tribos independentes, cada uma com sua cultura e liderança. Os celtas eram conhecidos por sua habilidade na metalurgia do ferro, que desempenhou um papel crucial no desenvolvimento da Idade do Ferro na Europa. Além disso, eles foram responsáveis por introduzir as calças na indumentária masculina, uma contribuição significativa para a moda. A história dos celtas é marcada pela influência romana, já que muitos de seus territórios foram conquistados e integrados ao Império Romano. No entanto, o modo de vida celta persistiu em grande parte das áreas ocupadas por eles, graças à aculturação e à posterior cristianização. Essa influência cultural celta também deixou sua marca em muitas regiões da Europa. Diversos grupos celtas, como os bretões, gauleses, escotos e outros, deram origem a nomes de províncias romanas na Europa, que por sua vez influenciaram os estados-nações medievais e modernos. Além disso, a cultura celta continua a ser uma parte importante do folclore, das tradições em várias regiões, incluindo o país de Gales, a Cornualha, a Escócia, a Irlanda, a Gália, o norte de Portugal e a Galiza. O celtismo, uma expressão moderna da influência celta, está em ascensão, com o ressurgimento da música celta e a preservação de muitos costumes e tradições. Assim, a história dos celtas é um fascinante mergulho nas raízes da cultura europeia, e sua influência continua a ecoar até os dias de hoje. Na antiguidade, os celtas eram conhecidos por três nomes distintos: celtas, em latim, celtai, grego, gálatas, latim, galatai, grego, e gauleses, latim, galai, gale, grego. É importante notar que os romanos se referiam principalmente aos celtas continentais como celtai. Os habitantes da Irlanda e das Ilhas Britânicas nunca foram chamados de celtas, nem pelos romanos nem por si mesmos. Eles eram conhecidos como ibérnios, iberni e bretões, britani, respectivamente, até o século XVI, quando o termo celta foi aplicado a eles. Júlio César, em seu De Bello Gallico, observou que os gauleses se chamavam a si mesmos de celtas na língua celta, língua celtai. Pausanias também mencionou que os gauleses se autodenominavam celtas e eram conhecidos assim por outros povos. A evidência epigráfica confirma a existência de povos chamados celtas, como os Supertamareci. Plínio, o Velho, registrou que os habitantes de Miróbriga usavam o sobrenome céltico. A raiz do termo celta aparece em nomes próprios nativos da Gália e da Península Ibérica, bem como em nomes tribais. Hoje, existem duas definições principais do termo celta. A definição antiga se baseia na língua e considera celtas os povos que falaram ou ainda falam uma língua celta. A definição moderna é mais ampla e abrange aqueles que compartilham uma cultura material e um estilo de arte associados às culturas de Eustata e Latênia. Esta terminologia, no entanto, é motivo de debate.
A validade de usar o termo celta, além da definição dada pelos autores greco-romanos, é controversa e foi contestada por autores desde o século XIX. Nosso primeiro vislumbre dos celtas nos é dado por um roteiro fenício do século VI a.C., que descreve uma viagem da ilha de Tartesso, na foz do rio Baetis, até as Ilhas Britânicas. Este documento menciona os povos que habitavam o sudoeste da Espanha, a Inglaterra e a Irlanda. Na Inglaterra, sabemos que os lígures foram inicialmente deslocados pelos celtas, que chegaram por mar. Os lígures temiam uma nova invasão marítima devido ao seu passado, quando foram expulsos das regiões geladas do norte da Europa. A primeira menção escrita aos celtas na literatura grega ocorre por meio de Cateu de Mileto. Ele menciona a proximidade dos celtas com Messália, uma colônia de comerciantes gregos. Também faz referência a cidades como Narbona e Nirax como locais de comércio celtas. Heródoto, por sua vez, localiza os celtas além dos Pilares de Hércules, próximos aos Cinésios, considerando-os a nação mais ocidental da Europa. Eratóstenes acrescenta que o rio Ster, atualmente o Danúbio, se origina na terra dos celtas, na cidade de Pirene, e se estende até as fronteiras da Sítia. No século I a.C., Diodoro destaca a diferença nas denominações dadas aos celtas por romanos e gregos. Os povos das encostas dos Alpes e no interior, acima de Massalia, eram chamados celtas, enquanto aqueles mais ao norte, ao longo do oceano e da montanha Hercínia, eram chamados gauleses pelos romanos. Agora, sobre a terra dos celtas, Céltica, a primeira referência provável vem do geógrafo Timageto, que menciona o rio Ster nascendo na terra céltica e desaguando em uma lagoa celta. Estrabão também acrescenta que Éforo descreveu a Céltica como uma vasta região que se estendia até Gades, na Península Ibérica. Quanto às origens dos povos celtas, estudos genéticos modernos sugerem que essas comunidades do noroeste europeu possuem laços genéticos com a Península Ibérica. Os celtas que habitaram a Escócia, Gales, Irlanda, Bretanha e Cornualha podem ter suas raízes em celtas da Península Ibérica que migraram para as Ilhas Britânicas e a Irlanda há milhares de anos. As raízes dos povos celtas remontam a tempos antigos, com vestígios associados à cultura celta datando de pelo menos 800 a.C., encontrados no sul da Alemanha e no oeste dos Alpes. No entanto, acredita-se que o grupo étnico celta já estava presente na Europa Central há centenas ou milhares de anos antes disso. Durante a primeira fase da Idade do Ferro Celta, do século VIII ao V a.C., a sociedade celta testemunhou o surgimento de uma nova aristocracia e uma crescente estratificação social. Esse fenômeno se aprofundou a partir do século VI a.C., quando os celtas estabeleceram contatos comerciais com as colônias gregas no Mediterrâneo Ocidental. Essa interação com os gregos é evidenciada por artefatos, como cerâmicas gregas encontradas em túmulos celtas. Os celtas também estabeleceram comércio com regiões mais distantes, como a Etrúria, atual Itália, e até mesmo a China, como indicado por achados de objetos de bronze etrusco e tecidos de seda. A partir do século V a.C., houve um deslocamento dos centros urbanos celtas, que até então estavam ao longo dos rios Ródano, Saona e Danúbio. Isso coincidiu com a segunda fase da Idade do Ferro Europeia e o desenvolvimento artístico da cultura latene. Nessa época, as sepulturas começaram a conter armas e carros de combate. Os celtas também empreenderam conquistas notáveis. Em 390 a.C., invadiram a região central da Itália e saquearam Roma. Por volta de 279 a.C., pilharam Delfos, na Grécia Antiga. Seus feitos incluíram a conquista de territórios na Ásia Menor, Balcãs e norte da Itália, com os gauleses sendo o grupo mais numeroso. No entanto, a partir do século II a.C., os celtas começaram a perder território para os povos de língua germânica e, gradualmente, foram dominados pelos romanos. Júlio César conquistou a Gália, enquanto o imperador Cláudio controlou a Bretanha. Apenas a Irlanda e o norte da Escócia, onde viviam os escotos, permaneceram fora da influência direta do Império Romano. Vale destacar que há críticas à ideia de que a região de Austata ou Latene seja o local de origem dos povos celtas.
Alguns argumentam que essa concepção se baseia em um erro antigo de Heródoto, que localizou erroneamente os celtas na nascente do rio Danúbio, próximo aos Pirineus. Essa interpretação foi posteriormente adotada no século XIX pelo historiador francês Marie-Henri d'Arbois de Jubainville. Uma teoria alternativa sugere que os celtas podem ter suas origens no norte e oeste da Península Ibérica. Essa ideia se fundamenta nas observações de Heródoto, que situava os celtas na Ibéria e os considerava vizinhos dos cônios, localizados no Algarve atual. Além disso, a hipótese de que a língua tartésia era celta sugere que as línguas celtas poderiam ter se originado na zona atlântica durante a Idade do Bronze. Língua e escrita celta. As línguas celtas derivam de dois ramos indo-europeus do grupo Centum. O celta que, mais antigo, deu origem ao irlandês, gaélico, escocês e manx na ilha de Man, enquanto o celta P, galo-britânico, era falado pelos gauleses e pelos habitantes da Bretanha, com descendentes modernos como o galês no país de Gales e o bretão na Bretanha. Os registros mais antigos escritos em línguas celtas datam do século VI a.C. A escrita celta era limitada, conforme mencionado por autores clássicos. Por exemplo, Júlio César observou que os helvécios usavam o alfabeto grego para censo, enquanto os druidas recusavam a escrita para versos, embora a usassem em transações públicas e pessoais. Outras fontes sugerem que os gauleses escreviam cartas em funerais, queimando-as para que pudessem ser lidas pelos defuntos. A arte celta. A arte celta é conhecida por sua originalidade, embora mostre influências da Ásia e das civilizações do Mediterrâneo, como a grega, etrusca e romana. Elementos abstratos, como figuras espirais, volutas e desenhos geométricos, eram comuns. Os objetos funerários celtas em bronze, prata e ouro eram ricamente adornados com incisões, relevos e entalhes. A influência da arte celta se estendeu à música, arquitetura e folclore em grande parte da Europa Ocidental. Muitos contos e mitos populares têm raízes na cultura celta. Organização social. A sociedade celta era baseada em clãs, unidades familiares que compartilhavam terras agrícolas e possuíam gado individualmente. A organização política incluía reis, nobres, homens livres e servos, com os últimos tendo poucos direitos políticos. Os druidas, bardos e ovados desempenhavam papéis importantes na sociedade celta. Religião celta. A religião celta era politeísta e animista, com rituais frequentemente realizados ao ar livre. A natureza era central para a religião celta, e a divindade máxima era a deusa mãe, cuja manifestação era a própria natureza. Embora a sociedade não fosse matriarcal, as mulheres exerciam grande influência nas forças da natureza. Os rituais religiosos celtas eram celebrados em festivais místicos, como em Bolc e Beltane, bem como em equinócios e solstícios. Suspeita-se que alguns desses rituais envolviam sacrifícios humanos. Embora muitas divindades celtas sejam conhecidas por nome, seus atributos e funções específicos não foram totalmente preservados. Com a romanização e, posteriormente, a disseminação do cristianismo, a religião celta foi gradativamente substituída. No entanto, elementos das antigas crenças sobrevivem em muitos cultos de santos e nas tradições populares europeias. Movimentos neopagãos. Com a secularização da sociedade europeia, surgiram movimentos neopagãos, como a Wicca e o neodruidismo, que buscam adaptar as antigas crenças celtas aos tempos modernos. A Wicca tem raízes no século XX, enquanto o neodruidismo tenta reconstruir as tradições druídicas da antiguidade. Narrativas mitológicas celtas. As narrativas mitológicas celtas são verdadeiras joias da cultura, muitas delas transmitidas oralmente através de poemas épicos e lendas. Uma dessas histórias é O Roubo de Gado em Cooley, onde o herói irlandês Cuchulainn enfrenta corajosamente as forças da rainha Maeve para proteger seu condado. Esta é apenas uma das muitas narrativas que revelam a rica tapeçaria da mitologia celta. Outra narrativa importante é encontrada no Livro das Invasões, Lebor Gabála Érin, que conta a lenda dos filhos de Miles Payne e sua jornada até chegarem à Irlanda.
Essas histórias fornecem vislumbres da rica mitologia celta e de como seus heróis enfrentavam desafios mágicos e épicos. Legados celtas. Além das narrativas nativas, os celtas também influenciaram a mitologia de outras regiões. O famoso ciclo do Rei Arthur da Inglaterra é fortemente influenciado pela tradição celta. As lendas do Rei Arthur, da Távola Redonda e dos Cavaleiros da Bretanha têm raízes profundas na mitologia celta, adicionando uma camada de magia e aventura à história inglesa. Outro legado notável dos celtas é sua contribuição para os contos de fadas. Por exemplo, a história de Chapeuzinho Vermelho pode ser interpretada sob uma lente celta, onde a menina representa o sol, devorada pela noite do inverno, personificada pelo lobo. Essa é apenas uma das muitas conexões entre as tradições celtas e os contos que enriqueceram a literatura mundial. A mitologia celta é um tesouro de histórias cativantes e simbolismo profundo que continua a inspirar a imaginação de pessoas em todo o mundo. E assim chegamos ao final desta incrível jornada pela cultura e mitologia celta. Espero que tenham desfrutado tanto quanto nós. Antes de nos despedirmos, gostaria de fazer um pequeno pedido. Se vocês gostaram deste vídeo, se encontraram valor em aprender sobre os celtas e sua rica herança, por favor, cliquem no botão de like. Isso nos ajuda a saber que estamos no caminho certo. E se ainda não são inscritos no nosso canal, convidamos vocês a se juntarem à nossa comunidade. Cliquem no botão de inscrição e ativem o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos futuros vídeos. Queremos continuar trazendo conteúdo fascinante como este, e a sua participação é essencial para isso. Além disso, seus comentários e perguntas são sempre bem-vindos. Adoramos interagir com vocês. Então, até o próximo vídeo. Continuem explorando o mundo da história e da cultura conosco. Até breve!